área plana, uma centena de moradia e uma sensação de que uma casa está literalmente colada à outra. Não é o melhor e mais apropriado cenário. E a razão é bem simples. As paredes são de madeirite e onde acaba de uma casa, logo começa de outra. Somado a isso, instalações elétricas irregulares, com fios expostos, gambiarras. O assentamento do Varjão existe há 8 anos. É uma área irregular e de transição. As 172 famílias que vivem aqui foram trazidas para ficar um período curto de tempo, até que casas populares fossem construídas e entregues. A maior parte dos moradores é do Nordeste, cresceu na região. Pessoas que veio da quadra 3, quadra 5, quadra 2, quadra 1, né, do Varjão, movida para aqui por pouco tempo, né? E terminou ficando aqui. A intenção é que na área sejam construídos apartamentos populares para 120 famílias. Mas enquanto o projeto não sai do papel, há aqui um risco iminente de incêndio. Por isso o local é considerado pela Defesa Civil como de risco muito alto. As pessoas instalam sua eletricidade da maneira que é possível. E essa maneira que é possível para eles, infelizmente, não é na boa técnica. Isso causa risco de curto-circuitos, daí pode vir incêndio em um barraco e esse incêndio pode se espalhar facilmente para os barracos mais próximos. A área foi demarcada com cerca. É uma forma de evitar a expansão do assentamento e a construção de casas no morro próximo ao local. E isso deve garantir a preservação da área. Eu acredito que aqui não tem mais local para família nenhuma, entendeu? Porque já está das condições que está. A gente já está querendo sair da situação que a gente convive aqui, que tem muitos anos que a gente vive na situação que vive aqui. Na Vila Rebelo 2, esse tipo de ação não foi tomada no passado e o cenário ficou completamente modificado pela ação do homem. Casas erguidas nas encostas de morros, sobretudo na época de chuva, o alerta é permanente pelo risco de desabamento. Neste ano, 49 famílias foram transferidas, mas não foi suficiente. De acordo com a Defesa Civil, quem é notificado e aceita fazer parte dos programas habitacionais do governo, muitas vezes repassa o terreno. Assim, permanece o ciclo de ocupação irregular. Seu Juraci mora aqui há 10 anos, recebeu notificação inúmeras vezes, mas não aceita deixar para trás a casa de alvenaria. Não quero sair daqui não, porque eu gosto de criar meus animais. Eu quero criar meus animais porque eu for no meio da rua. Em situação semelhante à Vila Rebelo 2 está a região do Alto Bela Vista, na Fercal. São 416 famílias, a maioria veio da Bahia, Piauí, Maranhão. 2.080 pessoas sob um risco permanente de desabamento. Isso porque a ocupação ocorreu numa área imprópria para a construção de residências. A maior parte das áreas de risco se forma em construções erguidas nas encostas de morro. É que nesses casos os terrenos tendem a ser mais instáveis e aí é necessário muito mais do que uma boa fundação e uma infraestrutura eficiente para aguentar a construção de uma casa de 1, 2 ou até 3 pisos. É preciso ser realizado um bom estudo geotécnico para evitar situações como essa. O morador acredita que fez um muro de arrimo, só que o que acontece? Não foi acompanhado por um engenheiro civil. Normalmente o que acontece nas situações são pessoas que são contratadas, pedreiro, pessoas comuns, que dimensionam apenas no olho. O que acontece? Você pode até observar nessa construção que há uma péssima concretagem, você observa inclusive a armação está totalmente exposta. Assim se multiplicam nessa região histórias de desastre. O quintal do seu Rosemiro desabou porque a fundação de quase 3 metros não foi forte o suficiente para aguentar toda a estrutura. Eu pensava que fazendo essa fundação ia ficar boa a casa. Mas as condições foi pouca para fazer corrente, amarração, sabe? Em cima, e eu não fiz, porque não tinha condições também. Quem sofreu as consequências da construção irregular e sem planejamento foi o seu Raimundo. Um cano da rede de água estourou de madrugada. A terra cedeu e o concreto que saiu do vizinho derrubou a parede de um dos quartos da casa. Um bebê dormia no local. Estava acordado aqui na sala, no quarto não tinha ninguém, no quarto das meninas, só estava minha esposa e meu filho daqui. Você vê só o grito dela. Na verdade, a área do Planalto Central do Brasil ela é muito frágil e muito diferente das grandes áreas de Mata Atlântica, das grandes áreas costeiras do Brasil, onde estão as grandes cidades. Então, é imprudente o processo de ocupação desordenada nesse momento no DF. É preciso que essas áreas consideradas de risco muito alto passem por um controle rigoroso que evite a expansão. Nos casos extremos, há a possibilidade permanente de erosão, desabamento,
dano ambiental e proliferação de doenças provocadas pela destinação incorreta do lixo e acúmulo de entulhos. E para evitá-las, é preciso muito mais do que notificações. Aqui já existe uma rádio comunitária em que faz os alertas à comunidade e alguns seus moradores eles são instruídos no curso de defesa civil a proceder em caso de emergência.